Pronto, então com vocês hoje, Thalita Guimarães, consultora do Sebrae, para nos falar um pouco sobre segurança alimentar no delivery. Com você, Então, Thalita. gente, em primeiro lugar, boa tarde para todos. Como o Márcio falou, né, já tenho bastante experiência atuando aí nessa área de alimentos, né? Tenho formação em nutrição e gastronomia. E a ideia do nosso bate-papo de hoje é justamente conversar um pouco sobre segurança alimentar nesse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia. Então, é para conversarmos sobre algumas situações que estão acontecendo agora durante e que provavelmente serão cobradas no momento da retomada, né, pós-pandemia. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá dando para visualizar bem aí? Perfeitamente. Bom, então, assim, a ideia inicial é a gente falar um pouco, né, sobre o que está acontecendo. Não vou aprofundar muito, porque eu acredito que muitos de vocês já têm um pouco de conhecimento sobre o assunto, visto que os meios de comunicação vêm divulgando aí massivamente, né, sobre o que a gente está passando. Então, vou fazer uma análise aqui superficial, só para fazer uma introdução, para poder a gente entender o que vem lá na frente. Né? Então, o que é coronavírus? Né? É uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O que é o Covid-19? É a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que normalmente ele traz como quadro clínico uma série de infecções que podem ser assintomáticas e que podem evoluir desde quadros leves a quadros respiratórios graves. A gente traz aqui os principais sintomas da doença, né? Que são tosse, febre, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço, dificuldade de respirar. Eu trago esse quadro para trazer o seguinte, trazendo para a atualidade. O que é importante e que vem acontecendo hoje em dia? Dentro das empresas, alguns funcionários, colaboradores vêm apresentando sintomas e, às vezes, não notifica o empregador porque acha que não é o Covid, porque muitas pessoas acham que só tem o Covid se tiver todos esses sintomas, o que não é verdade, né? Porque cada pessoa reage de uma forma. Então, hoje em dia, é importante a gente diariamente estar fazendo uma triagem com funcionários, porque o fato, ele não precisa apresentar todos os sintomas para estar com a Covid. Se ele começar já a apresentar um quadro de febre, tosse, coriza, né? Os sintomas de uma gripe em si, a gente já precisa encaminhar esse funcionário para uma avaliação, que é um grande problema que vem acontecendo hoje em dia. Por exemplo, numa empresa que eu presto consultoria, o funcionário começou com um quadro gripal, mas como ele não achou que era o Covid, porque ele não tinha todos os sintomas, ele não comunicou nada. E aí, quando ele evoluiu para os outros sintomas, que verificou que estava, foi quando ele comunicou à empresa. O que aconteceu? Outros funcionários que trabalhavam próximos a ele também, quando foram encaminhados para fazer o exame, também testaram positivo para o Covid, mesmo não apresentando os sintomas. Então, é importante que a gente fique atento diariamente aos funcionários que tenham qualquer tipo de sintoma. Tendo algum tipo de sintoma, a gente precisa avaliar para resguardar a segurança tanto do alimento quanto a saúde dos outros colaboradores. Com relação a como acontece a transmissão, são orientações, né? A fonte dessas informações foi retirada da Organização Mundial de Saúde. A transmissão, na verdade, ela acontece através do contato com secreções respiratórias, né? Gotículas, de pessoa para pessoa
ou através de superfícies, né? Espirro, tosse, catarro, toque, aperto de mão. Por isso foi dada várias orientações para evitar nesse momento aperto de mão, abraços, beijos, o contato com objetos ou superfícies contaminadas, é uma outra via de transmissão. E aí? Então, a gente precisa saber como acontece a transmissão para saber que cuidados a gente vai precisar tomar lá na frente. E com relação à prevenção, o que foi recomendado, né? A importância, mais do que nunca, da lavagem das mãos, que é uma prática que, para quem trabalha com restaurantes, sabe que já é uma prática rotineira, intensificar a lavagem adequada das mãos com água corrente e sabão, principalmente sabonete bactericida, e o álcool gel a 70%. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar e tossir, evitar aglomerações, manter os ambientes bem ventilados, não compartilhar objetos pessoais, e como já é uma norma agora, né? Quem puder ficar em casa, que fique em casa, justamente para evitar aglomerações e o aumento da disseminação da doença, e a recomendação do uso de máscara, que agora é obrigatório para todos, tanto em ambientes públicos, né, quanto em ambientes particulares, como bares, restaurantes e outros ambientes de circulação. Com relação à situação da pandemia, né, o mais importante que a gente tem que analisar no momento é que ainda não há uma vacina, nem medicamentos específicos disponíveis para tratar a doença, e há uma preocupação global com a disseminação desse vírus. E eu trago aqui o quadro atual, né? Essa informação foi retirada hoje através do site lá do Ministério da Saúde, que mostra como é que está o quadro hoje, né? No caso, já temos um total de 614.941 casos, 34.021 óbitos. Por que eu trago isso daqui? Só para vocês entenderem um pouco como é a análise do pessoal técnico da área de saúde. Alguns países, alguns estudiosos dizem o seguinte: se vocês verificarem aí nesse painel, a taxa de letalidade está aí 5,5%. Os estudiosos dizem que quando esse índice está em 1%, significa que aí sim é o momento em que a doença está controlada. Então, seria um momento de segurança para realmente ter uma retomada. Então, na verdade, como essa letalidade ainda está alta, é por isso que as ações nos estados estão acontecendo de forma diferente. Por exemplo, alguns estão iniciando uma retomada, outros estão preferindo aguardar mais um pouco. Tudo isso são avaliando esses dados com medo, né, de uma disseminação com aumento em que acabe, como todo mundo sabe, né, que acabe superlotando aí nosso sistema de saúde, que na verdade não tem a capacidade para atender toda a população. E aí, trazendo agora para o nosso foco de hoje, que é a segurança alimentar e suas interfaces, né? O setor de alimentos versus orientações sobre o tema. Então, a gente vai discutir agora um pouco, diante disso tudo, o que é que a Organização Mundial de Saúde, o que é a Anvisa, o que é que todos os órgãos competentes trouxeram de novidade aí com relação às legislações e que vão passar a ser cobradas a partir de agora. Na verdade, se vocês pararem para analisar, tudo o que eu vou falar agora já fazia parte da legislação que é a RDC 216, que fala sobre todos os procedimentos e processos que devem ser implantados nas unidades de alimentação e nutrição. E isso gera algumas perguntas, né? Quais são as perguntas mais frequentes? Os alimentos podem ser fontes de contaminação do Covid-19? Que cuidados preciso ter na manipulação dos alimentos? E que orientações a Anvisa tem fornecido? Bom,
A boa notícia é que até o presente momento não existe nenhum estudo científico que comprove que o ser humano pode se contaminar através dos alimentos, né? E aí, quais são os desafios impostos, né, para quem atua no segmento aí de alimentação? É garantir alimentos seguros, assegurar que não haja desabastecimento, fornecer informação à população e minimizar os riscos de contágio. Então, como eu havia dizendo aqui, a Anvisa e a Organização Mundial da Saúde e autoridades estrangeiras relacionadas ao controle sanitário de alimentos indicam não haver evidências de contaminação pelo novo coronavírus por meio dos alimentos. Ou seja, o vírus ele precisa de um hospedeiro para se multiplicar. E a dinâmica ocorre de pessoa por pessoa, superfícies e objetos. Ele persiste por algumas horas ou vários dias, dependendo da superfície, e são eliminados quando higienizamos o local, através do uso de detergente, sabão, desinfetantes, a higienização de mãos e também sensíveis a altas temperaturas, em torno de 70 graus. Isso compõe a nota técnica da Anvisa, né, a nota técnica 23 de 2020, ou seja, o alimento em si, ele não é fonte de contaminação do coronavírus, mas a contaminação pode acontecer de pessoa para pessoa ou através de superfícies contaminadas. Então, o mais importante que ele diz aqui é o seguinte: se a gente tiver cuidado com relação aos procedimentos, com relação à higiene das mãos adequadas, higiene das superfícies de forma adequada, ou se aquele produto ou alimento for aquecido a altas temperaturas, como ele diz aí, a partir de 70 graus, a gente vai ter uma segurança de que aquele produto que a gente está fornecendo não vai causar nenhum tipo de contaminação. Aí eu trago aqui também a sobrevida do coronavírus em cada tipo de superfície. Se for aço inoxidável, ele pode resistir até 3 dias. Plástico, até 3 dias. Papelão, 1 dia. Cobre, 4 horas. Através de aerosóis e poeiras, 40 minutos até 2 horas e 30 minutos. É a sobrevida. Isso aqui é importante a gente saber porque, para dentro da empresa, a gente saber qual a melhor estratégia a se traçar. Por exemplo, o assunto aqui que a gente está conversando, que é sobre o delivery, é importante até para saber que tipo de embalagem eu vou escolher para fornecer meu produto. Eu vou escolher plástico, papelão. Então, se a gente for verificar aqui com relação à sobrevida do coronavírus, o ideal aqui seria o papelão. Pode ser também um tipo de embalagem que vá ao forno, né? Então, assim, o cliente recebeu, ele pode ainda levar ao forno e aquecer, então ele também vai ter uma segurança. Ou então, a depender do tipo de embalagem, ele pode fazer uma higienização com álcool a 70 antes de consumir o produto. Então, assim, essas informações são importantes para a gente saber o tipo de estratégia que a gente vai adotar dentro da empresa. E com relação ao que a legislação traz de observação, eu dividi aqui em 4 blocos. O primeiro, manipuladores, adaptações estruturais e a última que é o checkout. Então, com relação aí ao atendimento às legislações, a conduta ideal em estabelecimentos de alimentos é a correta Thalita? Estão me ouvindo Thalita tá agora? Travou. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Você volta a compartilhar a tela? Ok.
Apareceu aí agora? Apareceu. Então, como eu estava falando, ao invés da Anvisa, na verdade, publicar uma nova legislação, ela passou a publicar notas técnicas sobre assuntos específicos, né? Então, ela publicou aí a nota técnica número 15 de 2020, que fala justamente sobre a conduta da lavagem adequada das mãos, né? Não sendo o uso obrigatório de luvas, porque, na verdade, o uso de luvas, ele leva a uma falsa segurança. Porque, na verdade, se a gente parar para analisar, se o colaborador for utilizar a luva ela vai ter que ser trocada a cada mudança de atividade, né? Então, recomendamos o uso de luvas nas embalagens e etiquetagens dos alimentos ou na distribuição dos alimentos no buffet, como ele cita. Ele está querendo dizer o seguinte, a obrigatoriedade do uso de luvas, ela é utilizada quando o alimento já está pronto, quando não tem mais nenhum tipo de processo. Por exemplo, o alimento já está pronto e você vai porcionar ele numa quentinha porque você já vai embalar para servir. Nesse momento, o uso da luva seria interessante. Por quê? Porque o alimento não vai passar por nenhum outro processo. Então, para evitar a contaminação, o uso da luva seria importante. Agora, nas outras etapas, né, do processo de produção, o uso de luva não se faz necessário. Por quê? Porque o produto ou ele vai sofrer ainda um processo de higienização ou ele vai sofrer um processo de cocção. Então, não existiria essa necessidade. E a outra situação é, se os colaboradores realizarem a higienização correta das mãos com sabonete bactericida e álcool gel, né, em períodos distintos, a cada troca de atividade, se ele for ao banheiro, antes de ir no banheiro ele tem que lavar, quando ele retornar ele tem que lavar, a cada troca de atividade, por exemplo, ele está manipulando carnes, ele terminou aquela atividade, agora ele vai produzir um suco, então nessa troca de atividade, ele precisa higienizar as mãos. Então, se ele seguir os procedimentos de forma correta, não tem porquê o uso da luva. Então, essa nota técnica da Anvisa vem trazer justamente isso. A outra nota técnica, que também é a nota técnica número 15, fala sobre o uso de máscaras N95, né, que fala sobre a questão do uso de máscara N95 ou caseira em todas as operações da retaguarda de salão, realizando a troca quando a máscara estiver úmida ou a cada troca de operação ou no máximo a cada 4 horas. E lembrar que na operação de cozinha deve-se manter o silêncio, é proibido falar ou cantar na manipulação dos alimentos. Ou seja, se vocês verificarem, essa é uma norma que já existia dentro da RDC 216 e que agora eles estão reforçando dentro dessa nota técnica, justamente por conta do coronavírus. Outro ponto, né, já falei aqui, a questão da lavagem das mãos antes do início do trabalho, inclusive tomar banho, né, uma coisa que eles reforçaram por conta do coronavírus. É importante que quando o funcionário chegue no estabelecimento, ele tome banho e na saída também. A questão, né, do início da lavagem das mãos, como eu falei, né, ao tossir, espirrar, usar o banheiro, pegar no dinheiro, manusear alimentos cozidos, alimentos prontos ou alimentos in natura, ao manusear o lixo, restos ou sobra de alimentos, ou seja, a cada troca de atividade realmente é necessária a higiene das mãos. Outro aspecto que também está dentro da RDC 216, que eles estão reforçando, é a questão da higienização dos alimentos crus. Né? Mais do que nunca, um procedimento que é importante, né? Hoje em dia, você tem duas opções. Você vai comprar o hortifruti, por exemplo, ou você vai comprar o hortifruti in natura e você vai ter que ter uma área segregada, né? Uma área de recebimento, uma área separada para fazer a higienização desses produtos de forma correta, que é, na verdade, utilizando a solução de hipoclorito de sódio, né?
Então, assim, ou você vai ter que ter uma área para higienizar todo esse produto, esse hortifruti, de forma adequada, ou você tem a opção de comprar o produto já do que a gente chama de minimamente processado, onde o hortifruti ele já vem higienizado e no padrão de corte de acordo com a preparação que você necessita. Então, ele reforça, né? Alimentos crus, como frutas, legumes e hortaliças, devem ser higienizados. Selecionar e retirar partes e unidades deterioradas. Lave um a um em água corrente. Colocar de molho por 10 minutos em água clorada, ou 1 colher de sopa para 1 litro, como é a recomendação. E enxaguar em água corrente 1 a 1. Fazer o corte dos alimentos e manter sob refrigeração até a hora de servir. Pronto, passando para o próximo bloco, né, que seria a parte de manipuladores, o que é que ele traz, né, de novidade é a questão da importância de aferir a temperatura dos funcionários diariamente antes do trabalho, né, para verificar se o funcionário está com febre. Se ele estiver com febre, né, ele deve ser afastado para verificar o que é que pode estar causando essa febre. Verificar as vacinas dos funcionários se estão em dia para todos os manipuladores, a fim de preservar a saúde do colaborador. É necessário fazer uma triagem diária obrigatória de 100% dos colaboradores com relação à análise das mãos, unhas, barba, cabelo, uniforme, o que a gente chama de adornos, né, que não é recomendado para manipulação de alimentos dentro da cozinha, ou seja, é verificar se as unhas estão sem esmalte, se estão bem cortadas, bem asseadas. É aquela parte mesmo com relação à higiene pessoal do colaborador. Orientar que os manipuladores trabalhem com a distância de 1 metro entre eles e, quando não possível, rever os turnos de trabalho. Ou seja, se o espaço da sua cozinha tem condição de fazer essa adaptação, né, de ter mais de um funcionário, desde que se mantenha esse 1 metro de distância, se isso for possível, ótimo. Mas se a cozinha for uma cozinha que tem um espaço muito pequeno e não possa permitir esse distanciamento, aí realmente o que se recomenda é esse escalonamento dos funcionários, né, horários diferentes, para poder continuar com o fluxo do trabalho. É obrigatório a troca de roupa diária, uso de uniforme limpo e uso exclusivo nas dependências do estabelecimento. Isso aí está na RDC 216. E reforçar as medidas de treinamento e conscientização a cada 2 dias, né? Se preconiza o seguinte, que a cada 2 dias se faça um treinamento com os colaboradores, porque, na verdade, durante um curto espaço de tempo, foram muitas inovações com relação a esses procedimentos. Então, um treinamento de 2 em 2 dias, ele é necessário, na verdade, para conscientizar o colaborador, para que ele entre nesse novo ritmo, né? Para que isso torne-se um hábito e a gente consiga assegurar essa segurança alimentar na produção dos alimentos. É importante também disponibilizar o sabonete líquido antisséptico, papel descartável não reciclável e álcool gel, 70% nos vestiários e banheiros. Os vestiários devem ser equipados com armários com divisão, roupa limpa e roupa suja para cada funcionário, seguindo aí a NR24. E é obrigatória a troca de roupa diária, uso de uniforme limpo e uso exclusivo nas dependências do estabelecimento. Também seguindo aí a RDC 216. Com relação às adaptações estruturais, né, lavatórios de mãos em cada área de preparo em indústrias de alimentos já é utilizado o procedimento padrão com sirene para higienização das mãos, com dispositivo automático. O colaborador deve higienizar as mãos durante as operações e também conforme a sirene. Ou seja, eles trazem essa inovação com relação à instalação de uma sirene ou de um timer, né, que possa avisar a cada tempo. Quando esse timer, você vai programar o timer para acionar, assim, ainda não existe uma legislação federal
que fale o tempo exato, né, desse tempo. O funcionário deve higienizar as mãos de quanto em quanto tempo. O que a gente tem de referência hoje é o que já foi publicado pela CVS 6, que é uma legislação de São Paulo, onde fala o quê? Que o funcionário deve higienizar as mãos a cada 20 minutos. Então, o que ele está preconizando aqui é o seguinte, que além do funcionário ter que higienizar as mãos de 20 em 20 minutos, que ele também higienize a cada troca de atividade. É o que esse ponto aqui traz. Outra situação, como eu já falei anteriormente, é sobre o recebimento de mercadorias. A cozinha deve ter área de recebimento de mercadoria separada das áreas de preparação e manipulação dos alimentos. E mais do que nunca agora, por conta dessa importância da higienização de todo o produto que entra, né, dentro da empresa, que precisa dessa higienização adequada por conta do coronavírus. Embalagens primárias devem ser higienizadas conforme o procedimento do Ministério da Saúde, diluição de 1 litro de cloro para 30 litros de água. Diluição de 1 litro de cloro para 3 litros de água. Reforçar com a equipe as boas práticas de fabricação, com a aplicação correta dos processos de higienização dos alimentos a serem consumidos crus. Pode ser utilizado solução clorada, na proporção de 10 ml de solução clorada para 1 litro de água, porém, deve-se conferir no rótulo se é apto para alimentos. Deixar o alimento sobre moer por 15 minutos e enxaguar em água corrente. É o que provavelmente muitos de vocês já fazem, né? Alguns utilizam lá a solução de hipoclorito de sódio na proporção de 1 colher de sopa para 1 litro de água. Deixa o alimento de molho por 15 minutos. Depois dos 15 minutos, você deve enxaguar em água corrente e aí sim você pode armazenar sobre refrigeração. 15,75 de sal de calabresa. Orientar a equipe em relação ao contato com motoristas, entregadores e motoristas de delivery, garantindo o adequado afastamento. E com relação ao check-out, tratar os clientes com cortesia e manter o distanciamento de 1 metro entre as pessoas. A máquina de cartão de crédito deve ser higienizada a cada uso e protegida por plástico filme. Evitar o pagamento em dinheiro, que possui alta contaminação e sujidades. E disponibilizar os EPIs necessários para o uso dos entregadores e dos clientes. No caso dos entregadores, né, a questão do uso da máscara, da luva e do álcool gel, que é importante tanto para o entregador quanto para o cliente. A questão do álcool gel. Então, depois de discutido essa parte, né, relacionada aí à legislação, foram muitas as informações e discussões com relação à legislação, mas essas que eu trouxe eram as que teriam um enfoque realmente com essa parte aí do delivery. Então, entrando agora com relação aos cuidados de higiene no delivery para bares e restaurantes, o que é que eu trago aqui? O passo a passo. Os alimentos devem estar devidamente embalados e lacrados para dar segurança ao cliente. O lacre de segurança é uma boa pedida. Muitos de vocês já devem trabalhar com esse lacre. Quem ainda não trabalha, a adequação é importante porque isso traz segurança para o consumidor, né? Porque ele tem ali a garantia de que aquele produto não foi violado. A escolha do tipo de embalagem é importante, né? Como eu falei aqui anteriormente, né? Dá preferência àquelas embalagens que a gente sabe que, se porventura tiver algum tipo de contaminação, ela não resiste durante muito tempo, como eu falei, né? Embalagem de papelão ou embalagens plásticas, onde o cliente possa passar um álcool a 70 antes de consumir o alimento, ou até mesmo embalagens forneáveis, ou seja, que possam ir ao forno, né? Ou seja, que ele possa aquecer antes de consumir, seriam embalagens que trariam um pouco mais de segurança para os clientes. Utilizar soluções digitais, aplicativos, para trazer comodidade e segurança, além de contribuir para um melhor planejamento.
Pagamentos online ou via cartão de crédito são as melhores opções, né? Porque a gente evita o contato com dinheiro que traz risco de contaminação. É importante se atentar para a higiene do veículo de transporte, o uniforme do entregador, assim como o uso de EPIs. Importante capacitar o entregador com relação às boas práticas na entrega, pregando a cortesia, respeitando o distanciamento, realizar os procedimentos corretos no momento da entrega, higiene da mochila e da máquina de cartão de crédito. Outra coisa que alguns clientes, né, eu gosto de trazer alguns exemplos porque chama atenção também. Os clientes, nesse momento, eles estão ficando cada vez mais observadores, mais exigentes e eles hoje prezam muito mais pela segurança. A segurança, no caso, está em primeiro lugar. Então, até alguns clientes já me fizeram comentário. Não sei como é em algumas cidades, mas, por exemplo, eu tive um comentário de um consumidor falando sobre a questão da mochila, né, utilizada para entrega, que enquanto os entregadores, principalmente de aplicativos, né, alguns aplicativos, os motoboys, eles ficam em um determinado local aguardando um pedido, e já teve alguns clientes falando o seguinte: você já reparou que eles deixam a mochila no chão? Né? Então, assim, às vezes, ter um tipo de serviço delivery como esse que eu coloquei aqui na foto, né? Às vezes, a caixa acoplada na moto traz mais segurança do que uma mochila que ele pode movimentar para vários lugares. Ou a questão, se for a mochila, é ter o cuidado de higienizar na presença do cliente, né? Então, assim, nesse momento também, a capacitação dos entregadores, no caso dos motoboys, é importante com relação à orientação de como conduzir a mochila, de como armazenar a mochila, de como fazer a higienização correta, isso é muito importante. Então, por exemplo, chegar na casa do cliente, se ele observar a mochila, que ela esteja no local adequado, ou que ele faça uma higienização com álcool gel na presença do cliente para trazer segurança, isso é importante. E seguir, né, os procedimentos de forma adequada, ou seja, ele fazendo essa higienização, o funcionário estando devidamente uniformizado, com a máscara, a máquina de cartão de crédito, se for utilizada, se ela tiver com o plástico filme, se ele higienizar a máquina antes do cliente utilizar e após o cliente utilizar, isso são procedimentos que, além de trazerem segurança, né, por conta de uma prevenção, também traz uma segurança para o cliente. E, com certeza, ele se sente mais seguro e, com certeza, ele pode fazer um novo pedido naquele estabelecimento, por se sentir mais seguro. Eu trago aqui também para reflexão, né, alguns modelos de embalagem, né, e alguns modelos de serviços que provavelmente a gente vai estar vivendo ou agora ou com a retomada, porque com certeza depois da retomada muitos hábitos vão modificar. Então eu trago aqui para pensamento e para reflexão, né? Tipos de embalagem, esse aqui mesmo da pizza, o cliente ele entrega a pizza já pré-cozida, então quando o cliente recebe é um tipo de embalagem que ela vai ao forno, ou seja, ele termina de preparar o alimento em casa e a embalagem vai ao forno, ou seja, passa por aquele processo que eu comentei com vocês, né? Acima de 70 graus, ou seja, ele se sente mais seguro. Ou embalagens como a do bolo aqui, que podem ir para o forno e serem aquecidas antes do consumo. Ou esse outro tipo de embalagem, né, de outras preparações que também podem ir para o forno. Ou outros tipos de serviços, como grab and go, ou take away food, que é o famoso peg leve, né? Então, assim, para evitar muita manipulação de clientes, de utensílios, provavelmente as pessoas vão preferir o fornecimento de alimentos embalados individualmente, como vocês podem ver aqui na foto. Existem várias empresas também que já estão lançando uma linha de mobiliários para bares e restaurantes
já preocupados com essa questão da retomada das atividades, aí eu trago aqui para vocês, tem uma linha Care, né, que já traz aqui uma divisão aqui para a mesa, expositores diferenciados para poder acondicionar os alimentos já porcionados. Então, assim, a gente tem que pensar, né, no momento atual que nós estamos vivendo e no que pode estar por vir lá no futuro, né, uma mudança aí no consumo, avaliar algumas pesquisas que estão sendo divulgadas sobre essa questão da mudança no hábito dos clientes, né? Muitos institutos vêm fazendo algumas pesquisas com vários consumidores, justamente perguntando sobre essa retomada. Ah, quando retomar o comércio, você iria no restaurante, sim ou não? Se sim, o que é que você observaria? Então, assim, ter acesso a essas pesquisas também é importante para traçar estratégias nesse período da retomada e também ter o conhecimento, né, desses procedimentos e dessas mudanças durante esse processo da pandemia para que traga segurança para o cliente e para vocês também, enquanto empresa, é super importante também. E aí, para finalizar, eu trago aqui uma frase que diz o seguinte: o consumidor estará mais exigente e atento aos procedimentos, experiências e adequações dos estabelecimentos, podendo até investir mais em locais em que se sentirem mais seguros. Agora, no novo normal, o bonito será o seguro e confiante.